Fala galera, estamos aqui para mais uma crítica e hoje temos candidato ao Oscar, né? Que era candidato ao Oscar. E aí, como eu dei uma enrolada para gravar, saíram as indicações e ele não é um candidato ao Oscar, mas que estava ali na patotinha dos favoritos, que é o filme A Única Saída, ou No Other Choice, que é o candidato sul-coreano, né? Era o candidato sul-coreano ali, era um dos filmes da Neon, então ele estava ali bem próximo ali, né, de Agente Secreto, Sirat, Valor Sentimental, chegou a estar indicado no Globo de Ouro, não só em filme internacional, mas também melhor ator de comédia, então parecia ser um forte candidato, acabou sendo um esnobado, mas isso não é motivo para não falar do filme, até porque primeiro que eu até acho justo, eu sinto, não assisti todos os filmes ainda, né? Ainda não assisti A Voz de Rin Rajab, mas dos que eu assisti, eu acho que A Única Saída é o filme que eu menos gosto, então fiquei muito tranquilo com ele não estando na lista, e mas ao mesmo tempo é um filme muito legal e que tem algumas coisas interessantes, né? Ele conta a história do Mansu, que é um veterano da indústria de papel japonesa, que fica desempregado depois de, sei lá, 20 e tantos anos, 25 anos trabalhando na mesma empresa, e aí ele é demitido e entra meio que numa paranoia por não conseguir esse emprego, e aí ele acaba elaborando um plano bizarro para eliminar a concorrência. Ou seja, ele sai matando os concorrentes dele em uma vaga dentro de uma outra empresa de papel. É literalmente isso, ele vai eliminando a concorrência para ser meio que o único candidato e assim garantir que ele vai ficar com a vaga. Então, é um filme de suspense com drama, mas que também tem um pouco de comédia. É uma mistura curiosa que o Park Chan-wook sabe comandar muito bem. Ele é um diretor que entende desse lado, né? Principalmente quando no todo tem um pouco de violência. Porque o Park Chan-wook, ele lida com a violência nos seus filmes e ele é um diretor reconhecido por saber fotografar violência. As cenas de violência dele são lindíssimas. E isso se mantém a única saída, sabe? É indiscutível esse ponto. Só que eu sinto aqui em A Única Saída, eu acabei dando uma revisitada mental em outros filmes do diretor, é, e eu senti que eu tenho meio que uma relação de amor e ódio com a carreira dele, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, do Old Boy, mas não gosto tanto dos outros filmes da trilogia da Vingança. Eu gosto muito de A Criada, mas aí chega em Decisão de Partir, que é o filme dele de 2022-23, o último longa dele, eu não gosto, apesar de ser tecnicamente muito bonito, né? Quando ele filma violência, é muito bonito, é muito interessante, tecnicamente ele é muito cuidadoso, ele é um diretor que tem um cuidado absurdo com os enquadramentos, então isso é indiscutível, a qualidade técnica do Park Chan-wook não está em discussão aqui. O que está é muito mais a emoção, a conexão com os filmes. Eu acho que Decisão de Partir me deu um impacto muito negativo nisso, porque tipo, eu vi um filme muito bonito e eu me conectei zero com o filme, eu odiei tipo, tudo que estava acontecendo ali em cena. Não é o caso de A Única Saída, sabe? Pode ficar tranquilo com isso, caso você seja um fã de A Única Saída que já cogitou sair dessa crítica porque eu falei isso. Não é o caso. Eu acho que A Única Saída está muito próximo de O Simpatizante, que é a série que ele fez para a HBO Max, que no mesmo produto, na mesma obra, tem altos e baixos para mim. Então tem momentos do filme que eu gosto muito e tem momentos que eu não consigo pegar essa conexão. E aqui no A Única Saída, isso é até, de certa forma, compreensível, porque o próprio personagem anda numa linha tênue, né? Porque ele está cometendo crimes, ele está matando pessoas, e o motivo, por mais que você compreenda o lado dele, e aí por isso, em dado momento, você vai ficar do lado dele, mas não tem justificativa real e plausível. Então, ele tá sempre nessa linha muito tênue de, cara, você tá comigo ou você me odeia. E às vezes essa linha tênue fica meio esvaziada de emoção,
sabe? Eu não consegui me conectar, apesar da atuação do Lee Byung-hun, que é de Round Six, ser muito boa. Também é outro ponto que para mim não está em discussão. E de certa forma eu até nem sei exatamente por que eu não consigo fazer essa conexão, mas tem uns momentos que me lembrou um pouco Decisão de Partir, porque eu estava ali vendo um filme que eu achava muito bonito, que eu tinha gostado de algumas coisas, mas que a emoção não vinha, sabe? E isso me pegou. E, sabe, não é por conta, sei lá, da crítica, porque toda a construção temática do filme é muito interessante e até bem ampla. É um filme que ele pode funcionar em muitos debates. Ele fala sobre capitalismo tardio, ele fala sobre a violência do mercado de trabalho, de um mercado de trabalho que está ali para destroçar tudo, é meio canibal, assim. Fala um pouco sobre inteligência artificial, mesmo que indiretamente, né? Ele nunca fala sobre isso, mas ele fala sobre a substituição do ser humano por máquinas, né? E como o impacto disso também no mercado de trabalho. Ele fala um pouco sobre um machismo impregnado nessa ideia de que a função do homem na família é apenas prover. Então, quando o personagem perde isso, ele deixa de prover, enquanto ele está colocando dinheiro em casa, a família dele é a coisa mais feliz do mundo. É um comercial de margarina, mas quando esse ponto sai da questão, ele se perde completamente. Tipo, ele não consegue nem mesmo manter a relação familiar intacta, porque ele só sabe fazer isso. A função dele é unicamente essa dentro daquele núcleo. E isso é um pouco bizarro, porque isso é muito real. Existem homens que acreditam nisso, que eles só existem para prover. E aí, quando você tira esse ponto, o que vem é a paranoia, e é o que a gente vê no filme. Então, tematicamente é um filme muito interessante, é um filme muito rico, tem coisas muito interessantes, sabe? A estética meio plastificada, por exemplo, porque ele é um filme que brinca um pouco com esse lado mais falso. Eu acho que funciona porque cria meio que um mundo à parte, que, ok, que existe tematicamente existe nessa realidade do mercado de trabalho que a gente está vivendo, inclusive, do capitalismo mortal, mas só que cria uma realidade que está um pouco deslocada e que permite que ele brinque com os gêneros, que ele brinque com o absurdo. E aí eu gosto, especialmente quando o filme vai para esses gêneros, quando ele mergulha no terror, quando ele mergulha na comédia, especialmente quando ele vai para o absurdo total, quando ele se livra das amarras e ele vai para o absurdo. E isso funciona tanto no terror, barra suspense, porque tem uma parada da concretização da morte que é muito assustadora. Tem algumas mortes, por mais que ele seja meio destrambelhado, tem algumas mortes que são muito brutais. E como eu disse, o Park Chan-wook filma a violência de forma belíssima, de forma que você fala, cara, isso é escroto, mas é bonito. É um choque de sensações muito curioso. Mas também quando ele vai pra comédia, tem uma cena que ele tenta matar um cara, que é um bagulho de outro mundo, porque é uma comédia de erros. Ele vai pra uma parada meio Irmãos Coen, assim, mas ele se entrega completamente pra isso e eu gargalhei durante o filme, que é uma parada que eu não esperava gargalhar em A Última Saída. Então, são extremos que eu gosto. Quando ele vai pra esses extremos e ele estica a corda, eu acho que o filme funciona muito bem. Quando ele não tá esticando tanto essa corda, eu acho que o filme cai nesse marasmo, sabe? Nesse marasmo sem emoção que eu comentei. Então, eu acabei ficando dividido. Gosto muito tematicamente do filme, gosto muito da atuação, gosto muito da violência, da estilização, mas, cara, de certa forma é até um pouco inexplicável mesmo, sabe? E eu não preciso sofrer com esse esforço de que eu teria que explicar isso, porque eu simplesmente não consegui me conectar, assim como eu não consegui me conectar em Decisão de Partir, assim como em diversos momentos de O Simpatizante, eu vi uma parada que eu gostava muito, mas não conseguia me conectar com aquela metalinguagem que ele sugeria. Então, eu acho que é isso, sabe? Tem muitos ingredientes legais, mas
falta a união de tudo isso para explodir a cabeça, sim, falta, sabe? Falta. Mas tem momentos absurdamente brilhantes em A Única Saída que fazem o filme valer a pena, sabe? É uma sessão que ela vai valer a pena, porque é um filme que ele é divertido, é um filme que ele é chocante, é um filme que ele tem boas reflexões. Então, assim, a minha nota é 3,5 de 5. É um filme que eu gosto, mas como eu disse, tem ali uma paradinha de ritmo e de emoção que não pega tanto. Mas, por mais que ele não esteja no Oscar, ele é uma das estreias dessa semana, né? Esse vídeo vai sair, o filme já vai ter estreado oficialmente. Então, se ele estiver disponível na sua cidade, assista. O Park Chan-wook é um grande diretor e A Única Saída, apesar desse 3,5, é um filme interessante dentro da sua filmografia.